Opa, gente, tudo beleza? Espero que todos estejam bem. Enquanto a situação não se normaliza, a gente vai seguir por aqui com as nossas aulas de topografia. Então vamos lá. Dando continuidade à parte da taquiometria, a gente já viu toda a parte teórica, alguns exemplos bem simples. A gente vai então aprofundar um pouco mais. Vou ser bem objetivo e direto com vocês. O objetivo desta aula é resolver esse exercício aqui, utilizando os princípios da taquiometria, princípio de triangulação, lei do seno, lei dos cossenos, tudo que a gente já viu no decorrer da disciplina. Então, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui, explicar alguns aspectos da questão. Então, eu tenho um teodolito lá no ponto topográfico P. Aqui embaixo, então, eu tenho meu ponto B, P, com uma altura de 1,45. O operador primeiro faz a leitura faz a primeira avisar no ponto 1. Então, do ponto P, ele orienta o teodolito para o ponto 1 aqui, e depois ele faz a orientação do teodolito para o ponto 2. Beleza, então fez que ele fez. No decorrer do processo, fez as anotações tanto da leitura dos fios estadiométricos quanto dos ângulos, conforme dispor na tabela a seguir. Então, ou seja, ele fez a leitura do ponto 1 e a leitura do ponto 2. A gente vê aqui que a gente tem 1, 2, 3 pontos. Temos 3 pontos aqui no exercício e formam um triângulo. Aí está aqui os dados, então, do P até o 1, ou seja, a visada P1, ele anotou o ângulo zenital, o ângulo Z, o fio inferior, o fio médio e o fio superior. Depois disso, a visada do ponto P para o ponto 2, ele anotou o ângulo zenital, o fio inferior, o fio médio, o fio superior e o ângulo alfa de abertura, ou seja, quanto que foi essa deflexão. Então, o exercício pede que calcule a distância entre os pontos e a área do triângulo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar um esqueminha aqui para vocês entenderem como que seria essa leitura em campo. Então, imagina que eu tenho aqui, posicionar num ponto P, nosso equipamento, instalei meu equipamento, eu faço então a leitura aqui, a leitura do P para o ponto 1. Então, foi isso que foi feito. Então, quando ele faz essa leitura, então está aqui nosso teodolito, ele vai então fazer a leitura dos fios estadiométricos. Está aqui então esses valores, tanto do fio médio quanto do fio superior e inferior, ele já fez a anotação lá na tabela e anotou também no teodolito o ângulo zenital, o ângulo com a normal do equipamento. Pronto, isso daqui foi o que ele fez, a leitura. Então, depois disso, ele fez a seguinte situação. Ele movimentou aqui para cima ou para a esquerda dele, depende da interpretação que tu acha melhor. Ele fez, então, uma movimentação do teodolito para a esquerda, formando um ângulo de 54 graus, 12 minutos e 48 segundos, do ponto P para o ponto 2. Ou seja, ele estava no ponto 1 e fez avisado para o ponto 2. Então, está aqui a situação. E nisso, o equipamento rotacionou 54 graus, 12 minutos e 48 segundos. Então, isso foi o que aconteceu de fato. Então, quando ele olhou do ponto P para o ponto 2, o que ele viu? Ele fez, então, aqui a leitura do seguinte fios estadiométricos, de ponto médio, fio médio 14,50, fio superior 16,76, fio inferior 12,24. Beleza? Isso daqui a gente também já aprendeu na prática como fazer a leitura. A gente então aqui só está dando como exemplo. Então, observe o seguinte, que esses valores são todos em milímetros. Eu não falei anteriormente, mas pela disposição que se encontra, estão todos em milímetros. Ele fez também a leitura do ângulo zenital do equipamento, que é esse ângulo aqui com a normal. Deu 83 graus, 35 minutos e 17 segundos. Então, feito isso, então a gente vai seguir com a resolução. Esse esquema era só para mostrar como foi feita a leitura em campo, para a gente entender. Para quando
a gente for para a aula prática, ficar mais tranquilo de entender, mais fácil de executar e até mesmo mais prático para conseguir fazer a resolução do exercício. Então vamos seguir aqui. Qual que seria então o primeiro passo do exercício? O primeiro passo do exercício é calcular a distância no trecho do P1. Então, trouxe os dados aqui na tabela, só o trecho do ponto P ao ponto 1, e a gente vai então calcular a distância entre esses dois pontos. Para isso, a gente já conhece a forma de taquiometria para calcular a distância. Então, distância é igual a uma constante ótica do equipamento, geralmente esse valor é 100, a leitura do fio superior menos o fio inferior, vezes seno ao quadrado do ângulo zenital. Então, observe o seguinte, todos esses valores a gente já tem, fio superior, fio inferior, ângulo zenital e a constante ótica do equipamento, recomenda-se utilizar 100, a não ser que venha especificar no equipamento utilizar outro valor. Então, basta substituir. Constante ótica do nosso equipamento é 100. Fio superior está aqui anotado. Fio superior aqui em cima, olha só, 1795. Fio inferior está anotado aqui, 1104, também está anotado aqui. E ângulo zenital, 96 graus, 12 minutos e 24 segundos. Então, fazendo a substituição desses valores, basta você bater na máquina calculadora esses valores, a gente vai chegar no valor de 68.292,3 milímetros. Por que milímetros? Porque a leitura dos fios foram feitas em milímetros. Então, feito isso, eu vou colocar esses dados em metro. Basta eu dividir para 1000, porque milímetros é 10 a menos 3. Então, vou andar 3 casas para a esquerda aqui e vamos obter um valor de 68 metros e 29 centímetros. Então, pronto. Conseguimos calcular a primeira distância. Vamos seguir agora para mostrar aqui no esquema quanto que daria essa distância. Essa distância aqui, então, do ponto P ao ponto 1, a gente obteve 68,29. Agora, a gente vai calcular pelo mesmo processo essa distância aqui, essa distância do ponto P ao ponto 2, pelo mesmo processo. Então, primeiro eu trago a tabela simplificada aqui para vocês, só com os dados da visada P para o ponto 2. Então, a gente vai calcular essa distância utilizando a mesma forma da distância de taquiometria para resolver a questão. Então, D, que é a distância, é igual a K, que é constante ótica, vezes fio superior menos fio inferior, vezes o seno ao quadrado do ângulo zenital. Então, a constante ótica aqui do equipamento, a gente já definiu que é 100. O fio superior está aqui anotado, 1676. O fio inferior está aqui anotado, 1224. O ângulo zenital, Z, está aqui também anotado, que é 83 graus, 35 minutos e 17 segundos. Então, basta fazer a substituição desses valores, a gente vai obter essa seguinte configuração. Então, a distância P2, que é do ponto P ao ponto 2, a visada P2, basta substituir, bater esses valores na máquina calculadora de vocês, a gente vai chegar ao seguinte valor, 44.636,3 milímetros. Como eu já falei, a leitura está em milímetros. Vou transformar isso para metros, basta andar 3 casas para a esquerda. Então, nossa distância vai ser de 44 metros e 64 centímetros, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, então, essa segunda parte no desenho. Então, quer dizer que a distância do ponto P para o ponto 2 vale 44,64 metros, beleza? Então, agora, o que a gente precisa fazer? Calcular a distância aqui, do 2 para o 1. 2 para o 1, professor, calcular a distância do 2 para o 1, basta instalar o equipamento aqui? Não precisa não. Vejamos a seguinte configuração. Trouxe aqui para vocês, preciso calcular essa distância do trecho 2 para o 1, ou do 1 para o 2, tanto vice-versa.
que acontece? Já que eu não instalei equipamento aqui para fazer essa medida e não precisaria de fato, se fosse um triângulo retângulo, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, desse jeito aqui, seria muito fácil, usava a fórmula de Pitágoras. Pronto, conseguia calcular as medidas, sendo que eu tenho 2. Só que eu não tenho um ângulo retângulo, um ângulo com 90 graus. O que eu faço? Eu uso a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, então, serve para calcular as medidas dos lados de um triângulo qualquer. Basta para isso eu conhecer um ângulo alfa aqui. Então, seria A é igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B. No caso, aqui é um C, gente. C vezes B vezes cosseno de alfa. Beleza? Então, quem que seria cada elemento desse? O A é a distância, no caso, essa distância aqui, a distância do ponto 1, 2, por isso está 1, 2. O B seria a distância, tá aqui, ó, essa distância P1 da visada. O C seria, então, nossa distância P2 aqui, ó, P2 da visada P2, menos 2 vezes distância P1 vezes distância P2 vezes cosseno do ângulo. Quanto que é o nosso ângulo? O ângulo de deflexão, 54 graus, 12 minutos e 48 segundos. Pronto. Basta eu substituir esses valores aqui na equação. Já substituí aqui para vocês. Verifiquem. Batam esses valores aí na máquina calculadora de vocês e a gente vai chegar a um valor de 55,60 metros. Perfeito. Agora a gente já tem, então, todas as distâncias. A gente já tinha calculado a distância P1, distância P2. Agora a gente já tem a distância 1, 2. Muito bom. Então, perfeito. Se eu tenho agora todos os lados do meu triângulo, eu consigo também já resolver a primeira parte, que ele fala o seguinte: calcule a distância entre os pontos. Então, entre todos os pontos já está determinado. Eu posso também agora calcular a área desse triângulo aqui. Então, está aqui meu triângulo, eu trouxe para vocês. Então, nosso quarto passo seria isso: calcular a área desse triângulo aí. Se fosse um triângulo que a gente soubesse quem é a base, quem é a altura, seria muito fácil, muito tranquilo para calcular a área do triângulo, porque é base vezes altura dividido por 2. Pronto, objetivo bem tranquilo de fazer. No nosso caso aqui, a gente não tem a base, quem seria a nossa base de referência, e quem seria a nossa altura. Então, qual que é a solução para calcular isso? A solução para isso é usar a fórmula de Heron. A gente já viu isso nas aulas passadas e vamos dar uma aplicação direta, que é uma aplicação concreta para um exemplo de topografia. Vejamos a seguinte situação. A fórmula de Heron define o seguinte, que a área é igual a raiz de S vezes S menos A, S menos B e S menos C. Quem seria S? S é definido como semiperímetro. Semiperímetro da minha figura geométrica do meu triângulo. Então, o A, B e C são as outras medidas. Então, pode dizer que A, B e C. Pronto, seriam esses meus valores, meus lados do meu triângulo. Então, vou seguir o raciocínio. Então, esse é meu semiperímetro definido pela seguinte forma. Semiperímetro é metade de alguma coisa. No caso, eu vou somar meus lados. Distância P1, distância P2 e distância 1, 2 e dividir por 2. Fiz aqui a minha substituição, colocando as distâncias 68,29 metros, 44,64 metros e 55,60 metros. Tudo isso dividido por 2, bate aí na máquina calculadora de vocês e a gente vai obter que então o semiperímetro desse triângulo é 84,27, beleza? Então a gente já definiu o que seria o semiperímetro da fórmula de Heron e já calculou também o valor para esse nosso triângulo definido no exercício. Vamos seguir então, só colocar aqui o S
que é o nosso semiperímetro definido aqui, e vamos seguir então para a fórmula de Heron. Veja o seguinte, a área é igual a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Pronto. O A, B e C já são definidos aqui. Eu posso chamar esse de A, B e esse de C. Por quê? O A, B e C são os lados de um meu triângulo. Então, substituindo, a gente vai obter a seguinte equação. Beleza? Seguinte fórmula. Então, basta substituir aí, bater na máquina calculadora de vocês e a gente vai obter o seguinte valor, que a área é definida enquanto 1.236,95 metros quadrados. Gente, confira aí na máquina de vocês, batam, certo? Então, eu posso dizer então que eu cheguei à conclusão do meu exercício. Eu já tenho aqui as distâncias escritas aqui, eu diminuí a cor aqui um pouquinho. Então, já defini essas distâncias nos primeiros passos e no último passo a gente calculou a nossa área, beleza? Então, a taquiometria está ajudando a gente, a topografia, está ajudando a engenharia civil a definir distâncias, a calcular essas distâncias e calcular áreas. Essas áreas principalmente feitas por triangulação. A gente já definiu muito bem isso, que a gente na topografia utiliza muito triangulação para fazer levantamento topográfico, levantamento de área, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode perguntar aqui na opção de comentário, gente. Fique à vontade e estou aqui para ajudar. E até mais, até a nossa próxima aula.